Impressão 3D tem se mostrado uma tecnologia que pode transformar a sociedade e está cada vez mais acessível. E sério, a ideia do 3D, do digital para a vida real, passa por diversas indústrias e proporções. Nós estamos vendo ela sendo utilizada na arquitetura, na engenharia civil, para até construções de pontes. A NASA está utilizando impressão 3D para imprimir peças específicas de foguetes. E até na medicina isso está se tornando mais comum, com testes para conseguir imprimir órgãos pensando em transplantes no futuro. E até isso é algo que já está rolando, a impressão de próteses de braços e mãos. E o mais bacana é que não é só a NASA que pode ter uma impressora 3D. Atualmente, elas estão menores, mais simples de você usar e podem ficar em um cômodo pequeno da sua casa. Um exemplo de impressora popular e bem completa, impressora 3D, é a CRLD006 da Creality, que foi enviada aqui para o mundo conectado por essa empresa, uma das principais marcas aqui no Brasil. Mas antes de a gente comentar aqui sobre o uso das impressoras de resina, que é o tipo dessa impressora, comentar o que dá para fazer com elas e como ela funciona, já deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha desse tipo de tecnologia, o que você acha de impressão 3D. E só para explicar, para quem teve pouco contato com esse tipo de dispositivo, a ideia da impressão 3D é transformar um arquivo digital complexo em algo sólido através da impressora. Isso facilita muito o trabalho em escala. Pensa ter que esculpir algo ou criar um objeto na mão utilizando materiais. É muito trabalhoso. Imprimindo, você consegue só dar o comando e deixar a impressora trabalhar por você, garantindo que o resultado terá a precisão necessária. Mas aqui entra um detalhe: a precisão também depende do tipo de impressora que você utiliza. Algumas impressoras são mais precisas que outras e servem para fins diferentes. Um exemplo de impressora de precisão é essa daqui, a CRLD006, que foi a mais recente enviada pela Creality para nós testarmos. Essa impressora é feita para imprimir objetos variados que exigem muita precisão. Isso porque a espessura das camadas desenhadas por ela são menores, você consegue fazer camadas com altura de só 0,05 milímetros. São camadas bem finas. Dessa forma você consegue pegar projetos muito detalhados e consegue trabalhar com eles na impressora de uma forma muito interessante. E sobre o tipo de impressão que você consegue fazer nessa impressora, as pessoas costumam utilizar esse tipo de impressora de resina para imprimir action figures, por exemplo, porque para imprimir um action figure você precisa de muita precisão. E aí entra como se dá o funcionamento de uma impressora de resina, que é o que permite esse tipo de precisão, que é muito interessante. Ela tem uma base de luz ultravioleta, um display LCD sobre a luz. Esse LCD ele é responsável por projetar as imagens dos objetos desejados em pontos específicos, em cima de um recipiente para resina, e no topo uma plataforma que desce e entra em contato com a resina, que é onde vai ser impresso de fato o objeto. Então, quando você dá o comando para começar a impressão, a luz ultravioleta ela é acesa, o display LCD projeta o formato desejado e a impressão começa. O que vai formar a impressão é a luz ultravioleta reagindo com a resina no formato projetado pelo display LCD. E essa projeção ela vai alterando conforme o processo vai andando. Sobre a resina, há alguns tipos que podem ser utilizados e também variam em cor. E aqui vale um agradecimento à Creality, que além de mandar a impressora pra gente, também não deixou a gente na mão e mandou a resina. Eu vou deixar aqui na descrição a loja deles para vocês darem uma olhada, caso você queira entrar nesse mundo. Beleza, e como é o processo de impressão com uma impressora de resina na prática? O primeiro passo para colocar algo para imprimir é ter o modelo 3D. Um site da hora para você buscar alguns desses modelos é o site Thingiverse. No caso, a gente resolveu imprimir um Kratos aqui, do jogo God of War, compartilhado pelo usuário Harim Skorion 48, e também um conjunto com o Baby Yoda, que foi compartilhado no site My Mini Factory, pelo usuário Printed Obsession. E só um parênteses, esses itens que nós pegamos estão disponibilizados de graça, mas há também projetos pagos na plataforma. E é claro, você mesmo pode modelar alguma coisa e imprimir. Depois você precisa importar esse modelo 3D para dentro de um software que se comunique com a impressora. Ele será responsável por preparar a impressão, fazer o fatiamento, que é a parte que determina como será a estrutura dentro e fora do objeto, e daí a impressão começa. O software de comunicação com a impressora que nós utilizamos aqui é um que também é recomendado pela Creality, é o Shitobox, que é muito bom e é de graça. Nós utilizamos a versão 1.7.0, que versões mais recentes desse programa não funcionam com essa impressora. E bom, você pode enviar os arquivos para a impressora via Wi-Fi, mas por aqui a gente acaba utilizando o pendrive mesmo, e a própria Creality já manda
manda com a impressora um pendrive de 16 GB com o software Sheetbox e alguns arquivos de teste dentro para você checar a calibração. Antes de dar partida, você coloca a resina dentro do recipiente e, é claro, você tem que colocar a quantidade necessária para a impressão desejada. O próprio aplicativo já mostra a quantidade estimada que você vai precisar. E essas são basicamente as etapas para a impressão. E como o Action Figure é algo que faz sentido para essa impressora, nós, é claro, resolvemos imprimir Action Figures e fizemos em duas impressoras, a LD006 e na CR10S5, para a gente ter uma noção aí de diferenças dos tipos de materiais e tipos de impressão. A CR10S5 ela utiliza PLA. É uma impressora que tem um mecanismo diferente. Ela esquenta o material e o bico extrusor vai desenhando o objeto. É simples assim. E bom, sobre a diferença final entre os objetos impressos pelas duas. O resultado dos dois materiais é bem diferente. A que utiliza PLA entrega objetos mais leves e mais opacos, então a aparência muda bastante. A de resina, a gente tem um acabamento muito interessante, fica um pouco pegajoso, emborrachado e fica não tão rígido. Até algumas partes mais soltas você pode mexer um pouco flexível. Para uma impressão de muito detalhe, como no caso de um Action Figure, você pode perceber que a de resina tem um resultado que é mais interessante. Também pegando na mão, o de resina dá uma sensação de ser algo de maior qualidade. Apesar disso, a PLA pode passar a impressão de que tem mais detalhes em fotos e até em vídeo, mas presencialmente fica claro que o de resina tem um acabamento mais bacana. Mas é isso, é realmente interessante você ter a possibilidade de ter vários resultados de acordo com o tipo de impressora e material. E acho que vale ressaltar aqui alguns trabalhos surpreendentes possíveis com uma impressora de alta precisão de resina, usos profissionais bem específicos. Alguns usos comuns, então, de uma impressora como a LD006 incluem, na saúde, guia cirúrgico, placa de bruxismo, prótese dentária, ainda outros, prototipagem, protótipos de peças para miniaturas de carros, joias, utensílios, brinquedos, no caso Action Figures, dioramas, Funko, vários outros. Brindes como chaveiros, porta-copos, broches e o que a criatividade permitir. Além disso, para uso odontológico, por exemplo, você consegue até mesmo imprimir o rosto de uma pessoa, toda a arcada dentária, para que você consiga fazer uma análise mais precisa da mordida dela. Esse, por exemplo, foi enviado pelo dentista Ricardo Laschi, aqui de Florianópolis. O modelo ele foi obtido através de uma tomografia. Isso é algo que facilita muito a vida não só do profissional, mas do paciente. Esse tipo de tecnologia está substituindo aqueles modelos de gesso, aquelas placas terríveis que ficam um tempo grudado no céu da boca e às vezes dão até vontade de vomitar. O mapeamento da parte interna da boca, daí, nesse caso, ele é feito com scanner intrabucal. E como eu comentei ao longo desse vídeo, isso só é possível por ser uma impressora de alta precisão, pela quantidade de detalhe que ela oferece. Mesmo com essas diferenças, ainda assim, ambas as impressoras são extremamente úteis. E se você está se perguntando qual impressora comprar, depende bastante do que você procura. As de filamento costumam ter um preço mais acessível, mas as de resina estão ficando ainda mais baratas. O material, a resina, acaba sendo mais caro para reabastecer, em relação à PLA, mas a tendência é esse valor ficar ainda mais baixo com o tempo. Outro detalhe é o tamanho das peças que você pretende fazer, mas daí é uma questão do tamanho da área de impressão da impressora que você vai comprar. Aí você tem que checar qual é o tamanho que você quer. Sem dúvida, essa é uma tecnologia que veio para ficar e que ainda vai revolucionar muitas indústrias. Além, é claro, de ser extremamente curiosa. Diz aqui embaixo o que você acha dessa tecnologia, da impressora de resina, e a gente se vê muito em breve em outro vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui.